Fala aí, galerinha do Ena, aqui quem tá falando é o Roger, professor de Filosofia e Sociologia de vocês. Estamos aqui para mais uma aulinha de filosofia, esta que é a nossa oitava aula, sétima neste formato aqui de videoaula. E a gente vai estar falando aqui um pouquinho sobre a filosofia medieval, né? Só que não sugere que a filosofia praticada durante a Idade Média, né, assim como dois principais expoentes, é o Agostinho de Hipona, que é o Santo Agostinho, e o Tomás de Aquino, né? O Agostinho pertencente ao viés da patrística e o Tomás de Aquino já é pertencente a, ao viés escolástico. Então, vale nos orientar cronologicamente na filosofia medieval compreende a Idade Média, né? Tem lá com a queda do Império Romano do Ocidente e é, se estende até 1453 com o início da que a gente conhece por Era Moderna. Então, a filosofia medieval ela nada mais nada menos simbolizou o encontro da filosofia com o cristianismo, né? Vale lembrar que a Idade Média ela representa, vamos dizer assim, o início, a ascensão, né? Um auge e, de certa forma, uma desascensão do cristianismo como uma religião predominantemente, né? A religião mais predominante neste contexto, neste recorte da história da humanidade. Então, digamos, essa convergência que se procurou fazer entre filosofia e cristianismo, dentro do viés da patrística, que é, né, os padres da igreja, tinha como seu seu objetivo provar os dogmas da igreja. De que forma? Fazendo justamente essa correlação entre fé e razão, tentando provar a fé através da razão, né? Então, fazendo aí um paralelo das duas. No caso da patrística, houve a influência de Platão. Né? A gente já falou de Platão anteriormente, mas vai lembrar, Platão é um dos filósofos clássicos, discípulo de Sócrates, e como tem a sua. Quando se fala em Platão, né, a gente já lembra logo da sua teoria das ideias, né, do mundo inteligível e do mundo sensível, o mundo das ideias e o mundo da sombra, né, e a sua teoria da reminiscência, que tudo que existe aqui são apenas sombras, cópias da essência que se há, do saber verdadeiro que existe no mundo das ideias. Né? Então, e ele também julga os sentidos como sendo enganosos, como sendo ilusórios. Né? Uma resolução bem rápida. E este modo, esta filosofia medieval buscava também converter os pagãos. Né? Como era um início ainda do cristianismo, né, havia uma quantidade de fé relativamente baixa, eles buscavam justamente converter e convencer aqueles que eles denominavam como pagãos, né, os hereges. Então, um dos expoentes, principalmente da patrística, o Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho. E na sua obra, podemos dizer assim, né, ele fez uma relação muito forte entre o bem e o mal. Para ele, o mal nasce do livre-arbítrio do homem que escolhe ir contra a vontade de Deus. Daí coloca Deus como sendo, vamos dizer assim, o sumo bem, como sendo o bem criado de Deus. Deus é tão bom, Deus é tão bondoso, e ele cria o bem, mas ele não necessariamente cria o mal. O mal ele nasce do livre-arbítrio que Deus dá às pessoas, que Deus, digamos, ele coloca como não seria de uma condição, né, mas ele dá esta possibilidade, né, de livre-arbítrio, e o homem, ao ter este livre-arbítrio, né, ele escolhe ir com a vontade de Deus. Ao escolher isso,
ele está praticando justamente o mal. E o mal nada mais é do que a ausência do bem, né? E o bem, ele acaba sendo uma criação de Deus. Então, o mal, ele não é uma criação de Deus. Ele é oposto ao bem. Esse Deus criou o bem, logicamente, né? Ele, e por exclusão, vamos colocar assim, ele acaba sendo incapaz de criar o mal, né? Como a gente já falou só com influência de Platão. Então, aqui você tem esta influência de Platão no pensamento do Agostinho de Hipona e fica muito perceptível esta influência quando a gente entra aqui na teoria da iluminação que o Agostinho de Hipona influenciou, né? Por coincidência ou não, né? Muito baseada em muito, digamos ali, um Ctrl+C, Ctrl+V com mudança de algumas palavras, a teoria da reminiscência, do dualismo platônico. Então, na teoria da iluminação de Santo Agostinho, tem-se o sensível, né, que é obtido dos sensíveis e está ao alcance de todos. Tem-se a razão inferior, né, que é a mente humana, o conhecimento científico, e tem a razão superior, as verdades eternas, é o que Deus revela. Ela é acessível somente a alguns homens que são os iluminados, né, daí a teoria da iluminação. Então, para a gente caracterizar isso como, cara, assim, digamos, num numa estratificação disso. Então, você nasce, tem todos os seus sentidos ali, audição, olfato, tato, visão e paladar, e através desses seus sentidos você consegue obter de maneira empírica, vamos dizer, conhecimento das coisas do que há presente no mundo. Então, isso é algo que você obtém através dos seus sentidos, então é sensível e está ao alcance de todos. Então, é algo muito genérico, que todos nós, como seres humanos, nós temos. E a partir disso, dessa sua empiricidade, através do contato com as coisas presentes no mundo, você, você forma uma razão inferior. Então, você constitui através desses, vamos dizer, dessas memórias, desses contatos, desse empirismo, você forma a mente humana, que é nada mais, nada menos dotada do conhecimento científico. Ou seja, você foi ali, provou, você tocou, sentiu, viu, ouviu. Então, parte de um conhecimento. E na razão superior, que a gente pode colocar na teoria da iluminação de Santo Agostinho como sendo o mais alto patamar, né? Que são onde são reveladas a alguns poucos homens, né, os iluminados, que ele designou as verdades eternas, ou seja, as vontades, os desejos, o que Deus julga como certo ou errado, o que Deus julga como fazendo parte do bem ou do mal. Então a gente meio que pode comparar aí com aquela ideia do Platão, da estratificação das almas, em almas de bronze, almas de prata e almas de ouro. A gente pode colocar aí como sendo almas de ouro aqueles seres que são dotados de uma razão superior, porque eles tiveram revelação através de Deus das verdades eternas, né? Então eles são iluminados. Outros já têm e ficam simplesmente numa razão inferior, né? A mente humana, através do conhecimento que se obteve através dos sentidos, e que é algo que é alcançável, passível de ser alcançado por todos. Ele também tem, né, ele formulou uma ideia de ética, né, que é a ética agostiniana, que ele tem, né, a ética pagã, que é basicamente a ética dos que não são cristãos, então ela é baseada na razão, nesse conhecimento sensível, nesse conhecimento científico, e ela entra nessa ideia do sensível, né, de que ela é genericamente alcançada por todos, e tem-se a ética cristã, que ela já é baseada nos desejos. Mas em que tipos de desejos? O desejo de Deus, então, o primeiro caminho, a primeira via seria a vontade de Deus, então um caminho que os levaria à salvação, que seria justamente pavimentado, que você seria guiado pelos seres iluminados, totais de uma razão superior, e
a segunda vontade, que seria a vontade do homem, os desejos do homem, que aí já seria um caminho do pecado, e que seria prevalentemente daqueles seres que são dotados de uma razão inferior, né? Que, digamos, tem um pensamento muito terreno, muito mundano, e são baseados no conhecimento também, no conhecimento científico. E entra nisso também a ideia de livre-arbítrio dado por Deus. Então, ele colocou o bem, né? Ele, como o ser supremo, né? Vamos colocar assim, como o bem, ele criou o bem. Né? Então, tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que traz felicidade, que traz paz, que traz alegria, salvação, vem de Deus. Enquanto tudo que é oposto a isso vem do mal. E de onde surge este mal? Como a gente já falou no início, o mal nasce do livre-arbítrio do homem que escolhe ir contra a vontade de Deus. Então você tem esse livre-arbítrio de escolher se você quer ir ou não a favor de Deus, né? E ou não agir ou não de acordo com as vontades de Deus, com os desejos de Deus. Mas ao fazer uma escolha dentro desta ideia de livre-arbítrio, você necessariamente terá de arcar com, digamos, com as consequências que, ao final, ao final de cada escolha, de cada opção que você tem. Então, a ideia de Santo Agostinho, no cerne do pensamento dele, reside nesta ideia digamos, de dualidade entre bem e mal, né? Ele pode ser bem ou ele pode ser mal. Né? Deus, por ele ser bem, por ele ter feito bem, por ele fazer o Pai de salvação, ele não pode ser justamente o contrário. Ele não pode ter feito o mal, né? Então, o mal é algo que é a posteriori, né? É algo que é contra o bem, então é contra Deus, e que surge do livre-arbítrio que o homem tem. E ele tem essa sua ideia de teoria da eliminação, né? Que é o, você obtém certo conhecimento através dos sentidos, formula-se uma razão inferior que é a mente humana, o conhecimento científico, e alguns poucos têm acesso às verdades eternas, né, que são os considerados iluminados. Então, pensamento de Santo Agostinho é isso. Já o Tomás de Aquino, ele faz parte da escolástica, então, as universidades cristãs, as universidades que eram mantidas pela Igreja Católica. Ele, ao contrário de Agostinho, que tem influência de Platão, tem influência de Aristóteles, né? Então, aí se a gente fosse fazer uma oposição entre Platão e Aristóteles, né, a gente já ia perceber muito características que o Aristóteles ele acredita no sentido, então ele acredita que é possível obter conhecimento através dos sentidos, e o Platão julga que o não é possível obter conhecimento através dos sentidos porque eles são ilusórios, né? Mas vamos ver só fazendo um resãozinho, né, do que a gente já viu anteriormente. Mas voltando aqui, o Tomás de Aquino ele sofre influência de Aristóteles, então, ele também, como algo muito característico da filosofia medieval, faz este paralelo, né, de fé e razão, ele tenta organizar argumentos para explicar as verdades do cristianismo. Então, ele tenta partir de um método racionalista, né, esse, o racionalismo vem depois, mas ele tenta usar a razão, né, tenta usar um método para organizar os seus argumentos e tentar explicar as verdades que o cristianismo tem. Mais uma vez, tentando justificar os dogmas da religião através, digamos, de um pensamento mais elaborado, um pensamento que podemos atribuir certo caráter racional. Ele tem a ideia de entender para quê, então você tem que entender as coisas que existem no mundo, tem que entender como são os dogmas da igreja, tem que entender o que eles pregam, o que eles querem é, nos passar para aí poder crer, né? E ele formula 5 vias, né? Formulou 5 vias para tentar provar a existência de Deus. Então, nós vamos falar aqui dessas 5 vias, que é algo muito importante quando se fala de, de Tomás de Aquino. Aqui a gente também pode correlacionar, como eu sou influência de Aristóteles, com quando a gente entra lá em Aristóteles, que ele fala dos
dos, do, da origem das coisas, né? O que é feito, por que é feito, qual a função, qual a finalidade, né? Então, tem uma parte do pensamento de Aristóteles que ele busca caracterizar as coisas. Então, a cadeira, ela é feita de quê? É de madeira, ela tem uma forma. Por que ela tem aquela forma? Ah, para sentar. Qual a finalidade dela, né? E qual a sua função, o que deu, por que ela é necessária. Então, isso o mais aqui ele trouxe do pensamento de Aristóteles, né? E ele definiu como sendo a primeira via, né? O primeiro motor. E quem seria esse primeiro motor? O motor que move, mas não é movido, né? Ele é o primeiro. Depois, antes dele não tem mais ninguém, né? Ele é o princípio. Então, para ele, o primeiro motor só pode ser Deus. Por quê? Porque ele é o princípio. Ele é, como eu já falei, ele é o motor que move, mas não é movido. Ele que dá sentido ao universo, ele que fez o universo, ele que deu, vamos dizer, o primeiro passo, né? Deu o primeiro toque na bola, vamos colocar assim, entre aspas. A segunda via é a causa eficiente. Qual é a causa eficiente? O que faz, o que molda? Quem foi que fez o mundo? Quem foi que fez as coisas que existem? Quem foi que fez as aves, né? Quem foi que fez a natureza? Quem foi que fez os animais? Quem foi que fez os seres humanos? Quem foi que fez o relevo de tudo que existe no planeta? Então, o que fez ou o que molda o mundo? E mais uma vez ele chega a resposta de que foi Deus. A terceira via, um ser necessário, né? Então, se é necessário, né? Por exemplo, algo que é necessário para vivermos, né? Nos alimentar. Então, se é necessário, sem aquilo, nós não conseguiríamos existir. Então, a terceira via do ser que é necessário, né? O primeiro ser é aquele que dá início aos outros, né? Aquele que sem ele não existiria a vida, não existia as coisas como nós conhecemos. Mais uma vez, para tomar já chegar à conclusão que este ser necessário é Deus. A quarta via, a grande perfeição. Então, de onde parte a, a ideia, né, de tudo que há do homem, da natureza, dos animais e de tudo que há, né? Então, digamos, a estética, o belo, né? O mais belo dos belos, né? A grande perfeição. Mais uma vez, ele chega à ideia de que Deus é o maior grau de perfeição. Então, não há nada acima dele. Não há nada que venha antes dele. Não há nada maior do que ele. E a quinta via é a finalidade do ser, né? Deus controla todas as funções. Então, ele é o responsável por controlar tudo que há, tudo que existe, tudo que foi, tudo que será na Terra, né? Na vida das pessoas. Então, essas cinco vias de existência de Deus, ao final de cada um, ao se perguntar quem foi o primeiro motor, quem é a causa eficiente, qual é o ser necessário, qual é o mais alto grau de perfeição e qual a finalidade deste ser, né? Então ele acabou respondendo para cada uma delas que era Deus, né? O primeiro motor, quem é? É Deus. E qual é a causa eficiente desse Deus? Né? Ele faz, ele molda, ele determina como são as coisas no mundo. Esse ser é necessário? Sim, ele é necessário. Por quê? Porque ele deu início a todos os outros seres. Então, a partir dele, que foram nascendo, né, sendo feitos todos os outros organismos, todas as outras coisas que existem no mundo. E qual é a grande perfeição? Qual é, esse ser, ele é realmente o mais perfeito, o mais belo, mais lindo, né? Sim, né? Então Deus é o maior grau de perfeição. E qual é a finalidade desse ser? Ele respondeu que a finalidade desse ser é controlar todas as funções, né? Então ele, digamos, ele é o organizador de todo este habitat, todo este ambiente que nós conhecemos como sendo a Terra. Então, né, esse é um pouquinho do pensamento de Tomás de Aquino. Vamos aqui resolver agora duas questões de todas as duas do Enem. A primeira dizendo o seguinte: para Agostinho, não se deve atribuir a Deus a origem do mal, por quê?
Alternativa A. O surgimento do mal é anterior à existência de Deus. B. O mal, enquanto princípio ontológico, independe de Deus. C. Deus apenas transforma a matéria que é por natureza má. D. Por ser bom, Deus não pode criar o que é oposto, o mal. Deus se limita à dialética existente entre o bem e o mal. Então, vamos lá, o texto que traz na questão diz o seguinte: os nossos adversários, que admitem a existência de uma natureza não criada por Deus, o sumo bem, quisessem admitir que essas considerações estão certas, deixariam de proferir tantas blasfêmias, como a de atribuir a Deus tanto a autoria dos bens quanto dos males, pois sendo ele fonte suprema da bondade, nunca poderia ter criado aquilo que é contrário à sua natureza. Então, ele quer saber por que para Agostinho não se deve atribuir a Deus a origem do mal. Então, vocês já chegaram aí à resposta, né, que é a nossa alternativa B. Por ser bom, né, Deus não pode criar justamente o que é oposto, né, que é um mal. Por ele ser a fonte da suprema bondade, como diz aqui no final do texto, né, nunca ele poderia ter criado aquilo que é contrário à sua natureza. Então, ele nunca poderia criar um mal. Mas o mal é anterior à existência de Deus? Não. Se ele é o primeiro motor, se ele, se tudo nos colocar se fez a partir dele, né? Se o bem é, 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 veio da fonte que é Deus. Então, o mal ele é, digamos, o contrário do bem. E para ele existir, logicamente, teria de existir o bem. E se o bem só foi, digamos, instituído a partir de Deus, então não teria como o mal ser anterior a Deus. Então, o mal ele existe, como Santo Agostinho falou, a partir do livre-arbítrio que Deus dá e que o homem tem a possibilidade de ir contra o desejo de Deus. Então, o mal não é anterior à existência de Deus, né? E o mal, ele, ele ele é justamente, mais uma vez repetindo, esta ideia de que o livre-arbítrio ele foi capaz de, de possibilitar o homem ir contra Deus, né? Então, a nossa resposta aqui acaba sendo a letra B, né? Por ser bom, Deus não pode criar o que é oposto, o mal, né? Então, essa alternativa ela é bem fácil de se chegar a essa resposta, justamente só observando o final do texto. A segunda questão, em 2018, a Universidade diz o seguinte: o texto apresenta a elaboração teórica de Tomás de Aquino, caracterizada por a. reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos; b. sustentar racionalmente a doutrina alicerçada na fé; c. explicar os estudos teologais pela demonstração; d. flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados; e. justificar pragma, pragmaticamente alguns senso livre de dogmas. Então, o texto diz o seguinte: desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja maior. Ora, o que existe na realidade no pensamento é maior do que o que existe apenas no pensamento. Não se segue que o objeto designado pela palavra de Deus, que existe no pensamento, desde que se entenda essa palavra, também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. Né? Então, quer saber qual caracteriza essa elaboração teórica que Tomás de Aquino fez, né? Se ela é caracterizada por integrar uma ortodoxia religiosa, se é sustentar racionalmente a doutrina que você sabe na fé, se é por explicar os estudos teologais da demonstração, por flexibilizar a interpretação dos textos sagrados, ou por justificar pragmaticamente nesse livro. Então, você já chega aí na alternativa correta, baseado no que a gente falou, no que a filosofia medieval busca, né? E mais particularmente da escolástica, né, que é o viés da filosofia medieval do qual Tomás de Aquino faz parte, que é justamente essa ideia de sustentar racionalmente uma doutrina alicerçada na fé. Então, digamos, através de uma ideia de um pensamento racional, justificar justamente os dogmas, né, a doutrina
religiosa. Ele faz um uso racional para tentar sustentar a fé. Então, não é reiterar a ortodoxia religiosa, não é explicar virtudes, não é precisar interpretação de textos sagrados, nem justificar pragmaticamente crença livre de dogma. É sustentar racionalmente a doutrina alicerçada na fé. A nossa alternativa aqui acaba sendo a letra B. Né? Então, pessoal, chegamos aqui ao final da nossa aula. É bem rápida, né? Bem assim, digamos, bem objetiva. Espero que vocês tenham fixado algo, tenham compreendido o que eu tentei repassar aqui. Caso contrário, caso tenha ficado alguma dúvida na explanação teórica ou na resolução das questões, vocês podem entrar em contato comigo, estou à disposição para resolver, para responder, melhor dizendo, e buscar sanar qualquer dúvida ou qualquer compreensão que tenha ficado por parte de vocês, né? Então, fiquem bem, se cuidem. Até a próxima. Bons estudos.